Olá, meus queridos alunos, tudo certo, pessoal? Bom, estamos juntos mais uma vez. Vamos falar hoje sobre recuperação e falência. Meus amigos, então, para falar sobre recuperação e falência, é fundamental que a gente compreenda alguns assuntos iniciais. Olha só, meus amigos, nós vivemos em um país onde a realidade do empresário ela é pautada no crédito. O empresário ele precisa, para conseguir desenvolver a sua atividade empresária, seja este empresário um empresário individual, uma Eireli ou uma sociedade empresária, é fundamental que se tenha crédito. Todos precisamos de crédito. Então, um empresário, por exemplo, que é dono de um bar, ele vai pegar a cerveja com a Ambev e vai pegar um boleto para pagar daqui a alguns dias, para que ele venda a cerveja que ele tem e aí ele consiga efetivamente pagar o boleto. A atividade empresária, na sua grande maioria, é desenvolvida dessa forma, na base do crédito para com os fornecedores. Normalmente será assim. Meus amigos, agora um ponto importante. Se o crédito é essencial na vida do empresário, nós temos aí um risco, porque toda atividade empresária é uma atividade de risco. E pode ser que esse empresário, por exemplo, não consiga vender as cervejas e não tenha como pagar a Ambev ou outro fornecedor de cerveja qualquer. O que vai acontecer nesse caso? Nós vamos ter um crédito em aberto, um crédito não, uma dívida não adimplida, ok? Quando o empresário está conseguindo pagar todas as suas dívidas em dia dentro do vencimento, Rubens Requião, famoso autor de direito empresarial, nos diz que o empresário está numa situação de normalidade econômica. Agora, se porventura ele atrasa ou por alguma razão qualquer deixa de pagar uma dívida que possui, ele está sujeito ao quê? Ele está sujeito a sofrer uma execução, provavelmente uma execução individual. Então, o que é o caminho? O que é o caminho da execução individual? Aquele credor que tem um crédito que não foi adimplido corretamente, ele ingressa na via judicial com processo de execução, onde ele busca a satisfação do seu crédito e ponto final. Não interfere em questões falimentares do executado. O credor vai em busca da satisfação da sua dívida. Agora, tem situações que, digamos, a ruína toma conta da vida daquele empresário. Ele não tem uma dívida apenas para sofrer uma execução individual. Ele tem uma série de dívidas. E ele tem, daqui a pouco, dívidas que ainda não venceram, mas que tudo indica que quando vencerem ele não vai pagar. Nestes casos, quando a ruína toma conta da atividade empresária, nós temos o espaço do direito falimentar, ou direito concursal, ou direito recuperacional, que são os ramos do direito empresarial que tratam justamente da falência e da recuperação judicial e extrajudicial também, que são institutos previstos na lei para situações onde o empresário se encontra em crise. Essa é a grande ideia da falência e da recuperação. Meus amigos, vamos começar falando de falência. A gente vai falar mais de falência do que de recuperação, até em razão de que a falência é o que mais cai em provas, ok? Mas tem muitas disposições que são comuns a ambos. Então, olha só. Meus amigos, o que vem a ser a falência? Vou jogar na tela para os senhores. Este é um conceito do autor Ricardo Negrão, um dos maiores nomes do assunto falência e recuperação. E o Ricardo Negrão nos explica que falência é um processo de execução coletiva. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que tu perceba. A falência é um processo de execução coletiva. Como assim? Se eu ingresso em juízo pedindo a decretação de falência de determinado empresário, eu estou pedindo uma decretação de falência, mas ela não vai beneficiar só a mim. Nós vamos ter uma execução coletiva, quer dizer, será feito um levantamento de todos os créditos, de todos os credores, e esses credores, todos eles, à medida da sua classe, da disponibilidade
de recursos irão receber. Então, a falência pode ser pedida por um, mas vai beneficiar em geral aos credores como um todo. É uma execução coletiva no qual todo patrimônio do empresário declarado falido, que pode ser pessoa física ou jurídica, olha quantas informações o Ricardo Negrão nos traz em seu conceito que podem ser objetos de concurso de prova. Aqui a gente já tem possivelmente uma questão de concurso. Então, olha só, vamos pegar do início aqui. Lembrando que falência é um processo não de execução singular, sim de execução coletiva. Alguns autores e algumas bancas, elas utilizam a expressão execução concursal, ok? Então não seria uma execução propriamente coletiva, mas sim uma execução concursal, onde há um concurso de exequentes, que são os credores do falido. Então, o que acontece nessa execução coletiva ou execução concursal, que é a falência? Nós vamos ter todo o patrimônio de um empresário declarado falido, tá? Esse empresário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, isto é, o empresário individual, que é pessoa física, está sujeito à falência, o empresário, a sociedade empresária ou a empresa individual de responsabilidade limitada, que são pessoas jurídicas, também estão sujeitas à falência. Então, o que acontece com essa pessoa física ou pessoa jurídica? Nós temos todo o seu patrimônio arrecadado. Arrecadado para quê? Nós vamos pegar esse patrimônio e transformá-lo numa universalidade. Tá? Então, ele vai se transformar em uma coisa só, para pagar também uma universalidade de credores. Então, a gente une, a gente arrecada todo o patrimônio do falido e juntamos todos os credores para receberem, né, o que a gente consegue extrair desse patrimônio. Não é nada simples esse procedimento. Ele é um processo judicial complexo que compreende o quê? Então, o que está compreendido num processo de falência? Compreende a arrecadação dos bens. Depois que a gente arrecada esses bens devem ser administrados. Aí nós vamos ter a figura do administrador judicial. E é óbvio que esse administrador, ele deve, enquanto estiver responsável pelos bens, conservar os bens, bem como a gente deve fazer a verificação e acertamento dos créditos, saber exatamente o que cada um tem direito sobre o nosso falido, para depois nós liquidarmos os bens, isto é, vendermos o ativo e ratearmos entre os credores. É muito provável que todos os credores não consigam receber. Aliás, que alguns dos credores não cheguem a conseguir receber. Por essa razão que nós temos um concurso de credores, no qual nós vamos ter várias classes de credores. Nós temos ao total 8 classes de credores. Nós temos que saber essa ordem das classes de credores, cai bastante em prova. E nós temos que conhecer também alguns créditos que não passam pelo concurso de credores. Alguns créditos chamados de extraconcursais. Nós vamos dar a devida atenção quando chegarmos a essa parte do nosso estudo, ok? Meus amigos, a nossa lei de falência e recuperação, ela também compreende a punição de atos criminosos praticados pelo devedor falido, os famosos crimes falimentares. Então nós temos, é uma lei que tem importância também penal, ok? Meus amigos, avançando um pouquinho mais no nosso estudo, então, vamos começar a trabalhar propriamente dito aqui, tá? O que a gente tem que saber? Que lei é essa? É a Lei 11.101 de 2005, Lei de Recuperação e Falência, e ela tem como consequência de sua promulgação a revogação do Decreto-Lei 7661 de 45. Este Decreto-Lei de 45, que nos trazia o antigo Instituto da Concordata. Meus amigos, a concordata foi expressamente revogada. A concordata foi substituída, a bem da verdade, pela recuperação judicial. O Instituto da Falência já existia no Decreto-Lei 7661. Tá? Então, no Decreto-Lei de 45, nós já tínhamos o Instituto da Falência, que foi aprimorado. E nós tínhamos também a concordata. A concordata, que era uma forma, digamos, de recuperação, mas que foi substituída pelo Instituto atual de Recuperação
de empresa, ok? Meus amigos, além de substituir a concordata pela recuperação judicial, nós tivemos a inovação a partir do momento que ganhamos mais um instituto. Que instituto é esse? A recuperação extrajudicial. Então é possível que essa recuperação seja organizada extrajudicialmente e o juiz apenas homologue, né, um plano de recuperação extrajudicial. Na prática, antes, esse tipo de conduta era considerado um ato falimentar. Era o que a gente chamava de concordata branca ou concordata extrajudicial, que era uma concordata, digamos, feita às escuras, uma concordata, digamos, algo por baixo dos panos, justamente por ser vedado pela legislação. Então, aquele que tentava criar este tipo de situação extrajudicial anteriormente era considerado como praticando um ato falimentar. Vejam a diferença de tratamento da lei antiga para a lei atual. Outro ponto interessante para a gente comentar aqui é que o Instituto da Falência já existia, né, no decreto de 45, mas antes disso, lá nos 1800, nós tínhamos o famoso Código Comercial, que até hoje não está totalmente revogado, a segunda parte segue vigente, mas a terceira parte do Código Comercial, lá do Império, de outros tempos, aquele Código Comercial, ele nos trazia um instituto semelhante, que era o Instituto das Quebras. Então, só para a gente compreender o contexto histórico. Primeiro veio o Código Comercial. O Código Comercial, na sua terceira parte, trazia o Instituto das Quebras. Depois, nós tivemos o Decreto-Lei 7661 de 45. Este acabou com as quebras e criou a falência, e criou também a concordata. Até que em 2005, a Lei 11.101 acabou com a concordata e substituiu-a pela recuperação judicial e inovou com a recuperação extrajudicial, ok? Então já entendemos o contexto histórico de como as coisas chegaram até o que a gente tem hoje. Meus amigos, então vamos começar pelo começo. Eu sempre digo que o artigo 1º de uma lei é um artigo que normalmente traz informações importantes. Ele normalmente nos dá o sentido da coisa toda, nos diz o que a gente vai tratar, e muitas vezes ele é cobrado em concursos de qualquer lei. O artigo 1º normalmente vai ter utilidade, essa é uma regra geral praticamente. Então olha só, no artigo 1º nós temos que esta lei disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária, tá? Que daqui em diante vão ser chamados apenas de devedor. Agora, o que eu quero que tu perceba? Olha só, pontos importantes do artigo 1º. Então, falamos de 3 institutos: recuperação judicial e extrajudicial e falência. Falência de quem? Primeiro que pode falir, o empresário, ok? Então, o empresário está sujeito à falência. Segundo que pode falir, sociedade empresária. Só ela? Não, tem mais uma pessoa. A famosa Eireli. Meus amigos, a empresa individual de responsabilidade limitada, ela não está disposta expressamente no artigo 1º, porque a nossa lei de falência e recuperação é uma lei de 2005. E a empresa individual de responsabilidade limitada, ela foi criada no nosso ordenamento jurídico em 2011, 6 anos depois. Por essa razão, não consta expressamente em seu texto, mas é pacífico o entendimento que a empresa individual de responsabilidade limitada também está sujeita à falência e recuperação. Então, o que tu tens que cuidar aqui? Uma eventual questão de prova que te diga exatamente o texto do artigo 1º, diga de acordo com a lei de falência e recuperação, né? E aí coloque o texto exatamente como ele está, sem mencionar a Eireli, tu pode marcar como correto. Afinal, está falando que de acordo com o texto, e o texto realmente não menciona a Eireli. Agora, se te falarem que a lei de falência e recuperação disciplina a falência e recuperação judicial e extrajudicial, que é aplicável ao empresário, à sociedade empresária e à empresa individual de responsabilidade limitada, tu pode marcar que está certo, pois é inegável que é aplicado para a Eireli também, ok? O que eu quero que tu percebas aqui de importante?
Tu viu que a gente não falou sociedade de modo genérico. Nós fomos muito claros aqui no sentido de indicar que estamos nos referindo à sociedade empresária. Lembram-se daquelas classificações? Sociedade simples, que desenvolve atividade civil, e sociedade empresária? Apenas as sociedades empresárias estão sujeitas à lei de falência e recuperação, ok? Meus amigos, toda a sociedade empresária está sujeita à lei de falência e recuperação? Não. Algumas sociedades não vão estar abrangidas por essa lei. E o artigo 2º nos diz exatamente quem que não está abrangido pela lei. Então, primeiro que não está abrangido, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui, embora nós tenhamos um regime jurídico de direito privado, essas empresas estatais, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas observam regras de direito privado, porém, por expressa previsão do legislador, não se aplica a elas o Instituto da Falência e da Recuperação, ok? Meus amigos, depois, próximo, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, seguradora, sociedade de capitalização e entidades equiparadas a essas que a gente citou. Então, o que é o grande objetivo aqui? Entidades que lidam com crédito. Tá? Entidades que lidam com crédito vão seguir regras próprias, não se aplica a lei de falência e recuperação. E é importante te trazer aqui o entendimento do STJ. O STJ entende que as administradoras de cartão de crédito são equiparadas a entidades financeiras, ok? Meus amigos, artigo 3º, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo de onde? Então aqui nós temos uma regra, tá? Uma regra de competência territorial. Essa regrinha de competência territorial nos diz exatamente aonde que deve ser proposta eventual medida judicial que discorra sobre os institutos dessa lei. Quais são eles? Recuperação extrajudicial e judicial e falência. E aqui, meus amigos, a grande pegadinha de prova é tentar te induzir que seria, no caso, o domicílio do credor, ou o domicílio do principal credor, alguma coisa assim. Não tem nada a ver. Meus amigos, se o processo de falência, de recuperação, ele envolve o patrimônio do nosso devedor, é óbvio que o lugar onde está o principal estabelecimento dele é o lugar onde a gente deve fazer o processo andar, justamente para facilitar os atos, ok? Então, meus amigos, o foro competente, a competência territorial aqui, é do lugar do principal estabelecimento do devedor. Agora, se porventura este devedor ele for uma empresa que a sua sede não seja no Brasil, sua sede seja fora do Brasil, nós temos o quê? Aí nós vamos ter como competente o juízo do lugar onde nós temos a filial dessa empresa, né, no Brasil. Se ela tiver mais de uma filial, o lugar onde tiver a maior das filiais. Importante, essa competência, né, para homologar plano de recuperação extrajudicial, ou definir recuperação judicial, ou decretar falência, é uma competência sempre da Justiça Estadual. Este tipo de causa está excluído da Justiça Federal, ok? Meus amigos, outro ponto importante para a gente debater aqui é a questão da diferença de objetivos da lei atual e da lei antiga. Quando a gente consegue discorrer sobre essa diferença de objetivos, a gente compreende bem o sentido da lei e a gente começa a acertar as questões, muitas vezes até pela intuição, porque a gente passa a compreender exatamente o que quer a lei de falência e recuperação. Então, olha só, a lei antiga tinha um tratamento onde o devedor era considerado como se fosse praticamente um inimigo. Era alguém que tinha que ser eliminado do mercado justamente por não ter condições financeiras de participar. Agora, na lei atual, nós não temos como preferência, como prioridade,
a eliminação de quem está em crise. Agora nós temos como prioridade a recuperação de quem está passando por um estado de crise. A gente não quer só a eliminação, a gente prefere recuperar. E quando a gente fala em recuperar, que esse é o nosso objetivo, a gente consegue entender por que, por exemplo, uma pessoa que sofre um pedido de falência pode alegar no prazo da sua defesa, pode requerer que o processo de falência seja convertido em uma recuperação judicial. Essa é uma forma de demonstrar que a gente prefere recuperar do que efetivamente acabar com essa empresa. Por que razão? Porque nós temos o princípio que a gente chama de princípio da preservação da empresa. A empresa, ela possui uma função social, princípio da função social da empresa. Tá? Por que uma função social? Existem pessoas que dependem da empresa. A primeira delas, o próprio empresário. Fora o empresário, nós temos os empregos, né, de todas as pessoas que dela dependem. As famílias desses empregados. Nós temos interesses de terceiros, por exemplo, dos fornecedores que lucram fornecendo para essa empresa. O interesse do próprio Estado, que consegue fomentar a economia, né, e consegue ter uma maior ganho a partir da tributação dessa empresa. Então, nós temos uma série de pessoas que vão se beneficiar com a continuidade dessa atividade empresária. Por essa razão, nós dizemos que a recuperação da empresa ela é preferível do que a falência. E o artigo 47 da lei nos diz que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o quê? A superação da situação de crise. Então, qual que é o objetivo da recuperação judicial? Não é eliminar o agente que está passando por recuperação, é fazer com que ele consiga superar a situação de crise, a fim de permitir o quê? A manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa. Sua função social vai ser promovida também e o estímulo à atividade econômica. Então, os ideais de recuperação de empresas, eles estão ligados ao próprio desenvolvimento econômico nacional. A partir do momento que a gente dá meios para quem está passando por dificuldades, de forma segura, de forma sem prejudicar ninguém, conseguir se recuperar, nós estamos incentivando justamente que as pessoas venham a empreender, que as pessoas venham a ser empresárias, ok? Meus amigos, avançando um pouquinho mais, falamos já um pouco sobre os destinatários da lei, mas vamos fazer mais algumas considerações. Então, os destinatários, falando a grosso modo, são aqueles que desenvolvem atividade empresária. Quem não desenvolve atividade empresária não vai ser sujeito que possa se beneficiar ou se utilizar da nossa lei. Meus amigos, e aí surge um ponto bem interessante. E no caso do empresário ou da sociedade empresária irregular, aplica-se ou não aplica-se a lei? Depende. Por quê? O empresário ou sociedade empresária irregular, ele pode ter a sua falência decretada. Então, para fins de falência, se aplica 11.101. Agora, para fins de recuperação, não é possível aplicar a lei. Então, o empresário ou sociedade empresária irregular que não está registrado, então o empresário que não tem registro ou a sociedade que não tem personalidade jurídica, ela pode ter sua falência decretada, mas não pode se beneficiar da recuperação de empresas e mais, não pode requerer a decretação de falência de outra pessoa. Então, para pedir a falência de outro, tu, como empresário, como credor empresário, tu deves estar regularizado, ok? Meus amigos, outro ponto importante para comentar. Aquelas atividades intelectuais desempenhadas por profissionais liberais de cunho artístico, literário, científico, por exemplo, uma atividade de um médico. Tá? O médico, esteja ele desenvolvendo a sua atividade civil de forma sozinho, isolado, ou desenvolvendo numa sociedade de médicos, famosa sociedade simples, para eles não se aplicam as regras do direito falimentar. Nós vamos aplicar o quê? As regras da insolvência civil.
previstas no artigo 824 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Então, essas atividades intelectuais não estão sujeitas à falência e recuperação de empresas, justamente por não serem consideradas atividades empresárias. Mas cuidado, lembra do exemplo do médico. Se esse médico, por acaso, ele deixar de ser simplesmente médico, ele criar, junto do consultório dele, uma clínica de recuperação, criar uma sala de cirurgias, tá? Então a sala cirúrgica, passar a oferecer fisioterapia, musculação, etc. Ele passar a ter uma rotina que, digamos, o seu trabalho, a sua profissão, seja só um dos elementos da organização toda, aí nós temos uma organização empresarial. Aí ele vai ser sujeito à nossa lei, ok? Então depende de como essa atividade intelectual é desenvolvida. Quando a atividade intelectual é o principal, é ela que faz andar o negócio, é uma atividade civil. Não se aplica as regras da falência e recuperação, e sim regras da insolvência civil. Agora, quando a atividade intelectual ela é só um dos elementos lá no meio, nesse caso pode ser aplicada a lei, pois aí teremos uma atividade empresária, ok? Meus amigos, outro ponto importante. Havia no Código Brasileiro da Aeronáutica uma proibição para que companhias aéreas pudessem ter recuperação de empresas ou vir a falir. Essa proibição foi revogada, isso é bem cobrado em concurso público. Então tu tens que saber que não há atualmente nenhuma vedação a que companhias aéreas se beneficiem da recuperação de empresas ou venham a sofrer falência, ok? Meus amigos, agora um ponto bacana, esse é um ponto bem curioso, bem legal de ser cobrado em prova. O caso das atividades rurais. Então, na atividade rural, tem que te lembrar de algumas coisas. O que eu quero que tu te lembre? Que o registro do empresário rural, o registro dele é facultativo. Isto é, ele não é obrigado a se registrar como empresário. A lei nos fala que, caso ele se registre, ele vai ser equiparado ao empresário comum. Então, nós temos o quê? Se ele vai ser equiparado, caso venha se registrar, nós temos, caso ele se registre, nós vamos chamá-lo de empresário, senão não. Então, olha só, tu consegue ver que ele só vai ser empresário se registrar? Ele não tem como ser empresário irregular. Então, meus amigos, a gente diz que o registro para o empresário rural, o registro para ele tem o que a gente chama de natureza constitutiva. Por que natureza constitutiva? Porque o registro para o empresário rural torna-o empresário. Até ele ser registrado, ele não é empresário. Ele vai ser quando for registrado, ok? Meus amigos, então se eu te disse que o registro para ele é facultativo e que ele só é empresário caso ele se registre, nós temos o empresário rural ou a sociedade rural como sujeitos da nossa lei somente caso tenham se registrado como empresários na junta comercial. Se eles não se registrarem, eles estão sujeitos às regras da insolvência civil, que a gente já viu que são regras distintas, né? Caso eles venham se registrar como empresários ou como sociedade empresária, aí sim estarão sujeitos às regras da lei de falência e recuperação de empresas, ok? Tranquilo aqui, meus amigos? Tranquilo, né? Então, tá? Se ele se registrar como empresário, ele está sujeito, senão não. Meus amigos, tá? O artigo 2º da lei, ele excluiu as cooperativas de crédito, ok? E aí a gente pergunta, e as outras cooperativas? As cooperativas que não desenvolvem atividade de crédito, por exemplo, uma cooperativa vamos pensar, de pescadores, poderia se beneficiar da lei de falência e recuperação? A resposta é não, ok? Por quê? O artigo 2º excluiu só as de crédito, porque está preocupado o artigo 2º com as entidades que desenvolvem operações de crédito. Porém, a lei das cooperativas, ela nos fala que as cooperativas são sociedades de pessoas de natureza civil, não sujeitas à falência, devendo sua dissolução e liquidação
extrajudicial serem realizadas por procedimento próprio. Então, o que nós temos? As sociedades simples, que é o caso da cooperativa, a cooperativa é sempre classificada como sociedade simples. A sociedade simples não está sujeita à falência. A sociedade simples, ela está sujeita a outra espécie de procedimento, ok? Agora, ponto importante. Vocês encontram, se vocês pesquisarem bem a fundo, vocês vão encontrar decisões autorizando cooperativas a se beneficiarem da recuperação judicial com base no princípio da função social da empresa. Só que tu tem que ter muito claro que essas decisões fazem parte de uma jurisprudência minoritária. O entendimento predominante é que elas foram excluídas da recuperação judicial, ok? Então, tenha bem claro essa questão. Tenha bem claro que a nossa lei de falência e recuperação, ela não abrange as cooperativas. Mas se porventura tu tiver aquela questãozinha de prova te dizendo que as cooperativas estão excluídas da lei, embora tenham decisões isoladas no judiciário admitindo a sua recuperação judicial. Aí tu pode marcar, porque decisões isoladas já aconteceram, mas são minoria, ok? Eu me recordo de uma questão, mais ou menos nesse sentido, que teve sobre Lei Maria da Penha, dizendo que a Lei Maria da Penha ela foi destinada para a mulher, mas existem decisões isoladas admitindo medida protetiva para homens quando estes encontram em situação de inferioridade, digamos, de desigualdade de força. Né? Aconteceu. Já existem decisões isoladas. E o concurso cobrou isso, falou, existem decisões isoladas. Mas o entendimento majoritário é que os destinatários da Lei Maria da Penha são apenas mulheres, ok? Então, uma questão nesse sentido pode... Até me recordo que a questão foi cobrança da Maria da Penha. Foi uma prova de Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, de 2018. Tá? Pode cair alguma coisa nesse sentido, nessa linha, para o lado das cooperativas. E aí tu tem que saber que existem, mas são decisões minoritárias. Vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre a legitimidade ativa para o pedido de falência. Quem que pode pedir falência, ok? Forte abraço!